Salve povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas aí de comandos elétricos, abordando de uma forma um pouco mais detalhada sobre motores. E hoje a gente vai falar de um assunto que normalmente a gente deixa passar batido, a gente se preocupa tanto com a ligação e com a parte prática do motor que a gente esquece de alguns conceitos como esse que está aqui na tela, que é o número de polos de um motor, o que isso influencia, né? E como que isso funciona em um motor. Bom, se você já gostou do assunto da aula de hoje, eu peço aí rapidinho que você aproveite esse momento e se inscreva aqui no canal e ative as notificações para sempre receber aí as notificações das novas aulas que nós postamos aqui no canal, ok? Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom galera, então eu tenho aqui já um primeiro desenho, tá? E é para indicar o seguinte: o número de polos está relacionado basicamente ao número de polos magnéticos que nós temos. Então, se eu parar para analisar esse desenho aqui referente à parte do estator do motor, que é a parte fixa do motor, nós podemos analisar aqui que ele basicamente tem duas bobinas. Porém, essa bobina, na verdade, ela existe uma interligação interna, tá, dessa extremidade com a outra extremidade, e as extremidades que ficam aqui para o lado de fora, que ficam aqui sem nada, é onde nós vamos aplicar a tensão elétrica. Okay? Mas o que acontece? Quando nós aplicamos tensão aqui alternada, ocorre uma alternância entre os polos, entre o polo norte e o polo sul, uma vez que é alternada. Então, quando eu tenho essa característica de conseguir obter dois polos, a gente fala que o motor ele é de dois polos. E com isso nós temos a relação da velocidade síncrona, que é o que já está aqui escondidinho aqui embaixo da folha. Tá? Então, a quantidade de polos ela interfere justamente na velocidade síncrona que nós temos no motor. E para efetuar esse cálculo é muito tranquilo, já tem até aqui embaixo também. Tá? A fórmula que nós temos aqui da velocidade síncrona, a velocidade do campo aqui girante, ele é 120 vezes o valor que nós temos da frequência, no caso aqui o padrão brasileiro é 60 Hz, e dividido pelo número de polos, no caso aqui 2 polos. Ou seja, nesse primeiro modelo, então nós temos aqui 120 vezes 60 dividido por 2. Nessa primeira conta, nós podemos dizer aqui o resultado é uma velocidade síncrona de 3.600 RPM. Então, o número de polos interfere justamente nisso. Como você já deve estar aí pensando, como nós temos aqui o número de polos aqui embaixo, conforme vai aumentando, né, o número de polos, consequentemente a velocidade síncrona ela vai diminuindo, tá? E aqui embaixo também eu já deixei outros exemplos para que a gente possa compreender um pouco melhor. Então vamos lá, nesse caso aqui agora, o que normalmente a gente vê dependendo do local onde você trabalha, né, onde você estuda aí no seu curso técnico, normalmente esse aqui a gente encontra com mais facilidade, que é o motor de 4 polos. Então, mais uma vez, se a gente parar para observar, nós temos aqui agora 4 bobinas, né, de tal forma que ele vai promover 2 polos aqui norte, né, por isso que tem a letra N, e 2 polos sul, que é o que a gente tem aqui do outro lado. Dessa maneira, tá? Quando a gente aplicar a tensão alternada, obviamente eles vão ficar se alternando, mas a fórmula aqui é a mesma. Tá? Então a gente tem aqui 120 vezes 60, só que agora dividido por 4. Então, em um motor que nós temos aqui de 4 polos, nós temos uma tensão, ou melhor, perdão, nós temos aqui uma velocidade síncrona de 1.800 RPM. Beleza? E a partir daí também a gente continua, existe também o de 6 polos. Nós temos 3 polos aqui norte e 3 polos sul, ok? E também, a partir desse momento, também já acredito que já tenha ficado um pouco mais claro, se nós olharmos aqui para a fórmula, que é a mesma dos 3 exemplos, a gente consegue perceber que a velocidade síncrona ela vai ser menor ainda. Neste caso aqui, nessa conta, em um motor de 6 polos, nós temos uma velocidade síncrona aí de 1.200 RPM, ok? Mas agora talvez esteja surgindo uma dúvida que é o seguinte: lá no seu trabalho ou no seu curso técnico profissionalizante, enfim, você deve ter lá no seu curso aí de máquinas elétricas, né, você deve ter ligado um motor trifásico, e esse motor trifásico ele tem 3 bobinas, tá? Ou seja, no total de 6 terminais. E aí você deve estar olhando, pô, mas e essa teoria que ele está falando aí não está batendo com o motor que eu ligo lá na prática. Então, como que isso funciona? Então, na verdade, vamos pegar como exemplo esse primeiro aqui,
é o de 2 polos, mas isso que eu vou falar é válido para todos os outros. E aqui onde terminei eu parei no de 6 polos, mas consequentemente a ideia de 8 polos, 10 polos, ela é a mesma, ok? Então você consegue aí, fica como lição de casa, né? Para você calcular aí qual que é a velocidade síncrona de cada um deles, o de 8 polos e 10 polos. Mas vamos lá, vamos entender aqui o seguinte, vamos supor que eu tenho um motor trifásico de 2 polos. Então o que acontece? Esse modelo aqui, na verdade, apesar de ser duas bobinas, enxergarmos duas bobinas, ela na verdade internamente ela está interligada, de tal maneira que a parte externa, quando você vai fazer a ligação, né, lá na caixa de ligação do motor, você tem na verdade apenas uma bobina. Então aqui você tem a ligação desse terminal internamente, ok? Desse terminal até aqui o outro. E você vai ter aqui um terminal da bobina e o outro terminal da bobina, ok? Quando nós falamos num sistema trifásico, num motor trifásico, nós vamos ter um par de bobinas para cada fase. Então imagina que eu tenho mais 2 desenhos desse, tá, um do lado do outro. Apesar que na verdade no motor vai estar tudo no mesmo conjunto, certo? Então eu tenho um par de bobinas para cada fase. Então você pega lá um motor trifásico, ele tem essa configuração aqui de numeração das bobinas, dos terminais das bobinas. Se esse motor é um motor de 2 polos, então na verdade cada bobina aqui é composta por 2, só que você enxerga na verdade uma só. Se acontecer de você na verdade pegar um motor de 4 polos, então na verdade cada bobina aqui que a gente enxerga, né, de maneira externa, na verdade é composto por 4 bobinas e assim por diante. E aí você faz o fechamento de acordo com a necessidade, de acordo com a tensão aí no seu trabalho ou no seu curso, beleza? E tem um detalhe também, se você quiser também essas imagens, eu costumo deixar todos os diagramas elétricos, fórmulas, lá no nosso Instagram, o @trick.draw. Então o link também está aqui na descrição do vídeo. E normalmente eu estou tentando fazer toda semana uma matéria lá no nosso site, tá? De acordo com os assuntos relacionados aqui ao canal, para deixar bem completo para que você não tenha dúvida nenhuma sobre o assunto. O site também, como todos os outros links, está aqui na descrição do vídeo, beleza? Povo, obrigado aí pela atenção. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários ou manda uma mensagem pra gente lá no nosso Instagram, beleza? Falou, fiquem com Deus e até a próxima.